E aí pessoal, professor Michael aqui, iniciando mais uma videoaula, dessa vez uma aula aí de revisão de geografia. Isso mesmo, peguem seus materiais, peguem seu caderno aí de bordo, para que você possa justamente copiar os pontos principais. Eu vou anotar aqui no quadro algumas informaçõezinhas, só para a gente poder revisar, beleza? Vamos lá, o que é que a gente vai revisar hoje? Hoje a gente vai revisar um pouquinho aqui sobre a questão do relevo, certo? Nós vamos também ver um pouquinho aí sobre a questão da hidrografia e a questão, é claro, do clima. E dando continuidade aí às atividades com geografia, a gente vai trabalhar também sobre a ideia de vegetação. O que será a vegetação? Beleza? Então, anotem esses pontinhos aí, dê um espacinho de cada um, tá certo? Mais ou menos aí umas 5 linhazinhas para você poder justamente copiar o que eu vou escrever, beleza? Vamos lá. O que seria a ideia justamente sobre relevo? Relevo, ele basicamente trabalha com a questão das formas da superfície da Terra. Puxar um pouquinho para cá. Certo? Isso aqui é basicamente o que se refere aqui à questão do relevo. Vai trabalhar justamente a questão das formas de superfície da Terra. E quais são as formas de superfície da Terra que nós temos aqui no nosso país? Nós vamos ter o planalto. Nós vamos ter a planície. E o último elemento ali, a última formação, certo? O último tipo de relevo, vai ser chamado de depressão. Esses aqui são os 3 relevos que nós temos no nosso país, tá certo? Existem outros tipos de relevo pelo mundo, como o relevo montanhoso, relevo ali de planalto. A gente vai hoje trabalhar apenas a revisão com relação aos relevos brasileiros, tá certo? Todos os relevos, relevo aí de ilha, montanha, a gente não vai entrar muito nesse assunto. Se vocês quiserem pesquisar pela internet, é uma boa oportunidade aí para vocês conhecerem mais outros tipos de formações da superfície da nossa Terra. Vamos lá. Com relação aqui à questão de cada um desses 3 relevos aqui. Anotem aí no seu diário de bordo, dê uma pausa se achar necessário, certo? Para poder escrever as informações de cada um. Beleza. Primeiro ponto, o que é planalto? Planalto ali vai ser uma formação, certo? Uma formação de terra que tende a ser mais alta do que a superfície, do que justamente o nível do mar, tá certo? Ele justamente acaba se formando ali através da erosão da montanha ou de algum grande relevo que tenha por perto, certo? E assim ele vai se formando. Nossa cidade aqui, a cidade de Caruaru, é uma cidade que possui justamente o relevo de planalto. A ideia básica quando você falar do relevo planalto é de que nós vamos ter uma superfície mais alta do que o nível do mar, ou mais alta do que os relevos próximos a ela, tá certo? E esse relevo em questão, ele não é 100% retinho. Ele vai ser uma superfície irregular, tá certo? Alguns pontos vão ser mais inclinados, outros menos inclinados, tá certo? Isso aí é basicamente as características quando a gente trabalha aí com a questão do relevo planalto. E beleza, o que é que significa então, tio? A questão do relevo de planície. O que é a planície? O nome é planície. Planície vem da ideia de plano, certo? Ele já vai ser um relevo, uma superfície mais baixa, está ali próximo ao nível do mar, ok? Geralmente a gente vai encontrar ali nos litorais. Os litorais brasileiros são todos ali de planície, tá certo? Estão no mesmo nível do mar e tendem a ser planos, tá certo? Tendem a ser retos. Quando eu falar plano, eu estou me referindo a algo reto, ok? Outro local ali que nós vamos ter justamente com esse tipo de relevo no nosso país. As planícies amazônicas e a questão ali do Pantanal, tá certo? A planície da Amazônia e do Pantanal são também relevos de planície. Beleza? Entendeu até aqui? Então, quando eu falar aqui de relevos brasileiros, você vai lembrar. Planalto
é aquele relevo mais alto do que o nível do mar. Ele é um relevo, uma superfície irregular, tá certo? Planície tem o mesmo nível do mar. Ele tende a ser plano. A gente vai encontrar aqui no nosso país, lá no Amazonas, certo? Na Amazônica. Vai ter no Pantanal e nos litorais brasileiros. E o último relevo, professor, é o quê? Depressão é a doença? Não, não é a doença. A gente está falando aqui, certo, de um relevo que tende a ser mais baixo, tá certo? É um relevo ali onde a gente vai ter uma erosão da terra, do solo, muito maior. Você lembra o que é erosão? Erosão é justamente a destruição, posso dizer assim, uma espécie de evento natural, certo? Evento natural aí, onde a terra ela vai justamente se deteriorando, certo? Ela vai ali justamente formando, como posso dizer assim, fragmentos. Ela vai se soltando, certo? Isso acontece desde, por exemplo, montanhas que, com o passar do tempo, devido aí ao sol, ao vento, às chuvas, ela vai se quebrando em milhares de pedacinhos durante milhões de anos, e com isso aí nós temos a formação do litoral, a formação, por exemplo, de dunas de areia, ou então até mesmo de áreas com muita terra, tá certo? Áreas ali com uma terra mais arenosa, tá certo? Então a depressão é justamente aí formada por essa questão da erosão, tá? Ela vai ser um relevo que a gente vai ter justamente um baixio, vamos dizer assim, certo? Em uma determinada área. Esse relevo de depressão, você costuma encontrar relevos próximos a ele, relevo de planalto, de planície próximos a ele, certo? É fácil você identificar. Ele vai ser aquela área onde o terreno ele vai ser mais baixo do que os terrenos próximos, tá certo? Então, esse aqui é o relevo justamente de depressão. Tranquilo? Seguindo então aqui, ó, o que nós temos? Nós vamos ter aqui agora sobre a questão da hidrografia, não é isso? Quando a gente fala de hidrografia, o que a gente está falando? A gente está falando ali sobre o estudo, certo? O estudo, ó, o estudo das águas, ou das reservas de água do planeta, tá certo? A hidrografia aqui ela se refere justamente a esse estudo das águas, certo? É uma rede, é a rede ali que guarda, que reserva, certo? Essa água do nosso planeta. Nosso planeta vai ter água tanto na superfície, através ali de rios, lagos, lagoas, através ali do oceano, tá certo? E vamos ter também reservas subterrâneas, através dos chamados lençóis freáticos. Quando está falando aí da hidrografia brasileira, tá certo? O que a gente vai ter? Vai ter uma hidrografia rica em rios, certo? Nosso país ele tem muito mais rios do que ele tem lagos, certo? Aqui no nosso país nós vamos ter aí, se não me engano, 2 ou 3 lagos registrados, beleza? Outro ponto com relação à questão da hidrografia brasileira. Os rios brasileiros, eles dependem da chuva para ser alimentados, tá certo? Como é o caso aí do rio Amazonas. Embora ele precise das chuvas, ele também se alimenta do derretimento da neve lá nas Cordilheiras dos Andes. Então, os rios brasileiros, na sua grande maioria, vai depender da chuva para poder aí ter essa continuidade no abastecimento. Mas aí no caso do rio Amazonas, ele vai ter tanto as chuvas quanto as Cordilheiras dos Andes que se originam lá em outro país, tá certo? A maioria dos rios aqui do nosso país, eles vão ser chamados de rios perenes. O que são rios perenes, professor? São rios que nunca, jamais, em hipótese alguma, eles secam. Então anotem aí, ó. Quando eu falar de perene, eu estou me referindo a um rio que nunca seca. Beleza? É um rio que nunca seca. Ele jamais ali vai precisar passar por um período de estiagem, certo? Outro ponto aí que a gente vai falar com relação à questão da água da hidrografia brasileira. As águas, elas são fluviais, ou seja, elas desaguam ali no mar. Porém, podem desaguar também em depressões no interior do continente ou ainda se filtrar no subsolo, como é o caso aí dos lençóis freáticos que nós temos aqui no nosso país. Um exemplo são os lençóis
lá, os lençóis lá do Maranhão, tá certo? Que tem aí reservatórios logo embaixo ali daquela região, tá certo? A hidrografia brasileira, em certas áreas, que são áreas justamente de rios de planalto, certo? Áreas mais elevadas, eles têm ali muito a presença da hidrelétrica, certo? Ele utiliza ali a força da água, a força da queda da água, para justamente aproveitar e transformar aquilo em energia. No nosso país, turminha, a gente vai ter algumas bacias, certo? Alguns reservatórios de água potável. São eles: a bacia do Tocantins, que ocupa ali 10% do território nacional, e a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. Vamos ter também a bacia do São Francisco, que também é localizada no território brasileiro, juntamente com a bacia do Tocantins. Vamos ter a bacia do Paraná, que é uma bacia usada na constituição de usinas hidrelétricas, dentre elas Furnas, Maribudã e a maioria das hidrelétricas do mundo, a maior das hidrelétricas do mundo, que é Itaipu, certo? Que fica aí entre o Brasil e o Paraguai. Além dessa bacia, nós vamos ter ainda a bacia do Uruguai, que apesar de não ser muito usada para a fabricação de usinas hidrelétricas, podemos destacar aí as usinas de Garibaldi, Socorro, Iraí, Pinheiro e Machadinho, ok? E por último ali nós temos algumas bacias secundárias, que ali são formadas por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, porém eles foram ali utilizados, eles foram organizados ali em 3 grupos de bacias isoladas, devido à sua localização. São eles: a bacia do Norte e Nordeste, tá certo? A bacia do Leste, do nosso país, e a bacia ali do Sudoeste, Sudeste e Sul do país, beleza? Então aqui, com relação à questão da hidrografia, nós já fizemos aí essa revisãozinha. O que nós temos depois disso? Nós vamos ter a questão do clima. É isso? A questão do clima. O que a gente pode falar sobre a questão do clima? Quando a gente está falando aqui da ideia de clima, tá certo? A gente está trabalhando justamente com todas as variações e tempos que um determinado local pode sofrer, tá certo? A gente já viu aí a questão do pessoal falar tempo frio, tempo quente, tempo chuvoso, né? Tudo isso que acontece em um determinado dia, certo? Uma determinada hora lá do dia, ao longo de vários e vários anos, certo? Aquilo vai sendo registrado e aí nós temos com isso o chamado clima, tá certo? O clima, ele é basicamente um agrupamento aí, certo? Um grupo de dados com relação ao tempo em uma região, em uma área, tá certo? Através aí do conceito de massa de ar, podemos entender todas as mudanças no comportamento dos fenômenos atmosféricos, pois eles atuam sobre a temperatura e o índice ali pluviométrico, que é a questão ali justamente das chuvas. No caso do Brasil, nós vamos ter aí a questão de massas que influenciam o clima do nosso país. São as massas polares, as massas equatoriais, as massas oceânicas, certo? Que vem ali do oceano, as massas continentais, ou seja, são massas de vento que surgem justamente dentro do nosso país, ok? Essas massas seriam basicamente o grupo ali do vento que se direciona para o nosso país. A massa equatorial, ela geralmente é mais quente e úmida, certo? No caso aí da massa tropical, que vem ali do Atlântico, nós vamos ter uma massa também quente e úmida. As massas polares, elas são mais frias, mais úmidas também, tá certo? E quais são ali os fatores que levam à questão do nosso país ele ser mais quente, mais frio em algumas regiões? Outro fator ali, além dessa questão do vento, certo? Além da questão das massas, vai ser justamente a questão das zonas de iluminação que nosso país possui, beleza? Nós vamos ter aí as zonas que a gente vai chamar de equatorial, tá certo? Que estão ali mais próximas da linha imaginária do Equador, são justamente áreas mais quentes, tá certo? Vamos ter também as zonas chamadas, essas zonas aí no caso, da linha do Equador, certo? A gente vai chamar de clima tropical. Nós vamos ter as zonas que a gente vai chamar de temperada, tá certo? Zonas temperadas, que tem aí um clima mais equilibrado. Vamos ter aí também as zonas, aqui não no nosso país, mas no planeta, as zonas chamadas de zonas polares. No nosso país, a grande maioria do país está localizado dentro da zona tropical, certo? Uma zona ali de iluminação mais forte,
tem mais presença direta do sol. Certo? É o caso aí do norte, nordeste do nosso país. E as zonas temperadas, desculpe, ele justamente tem um clima mais ameno, um clima ali onde a gente consegue perceber as 4 estações do ano com mais tranquilidade. Vamos falar detalhadamente sobre os climas que a gente pode encontrar aqui no nosso país? Vamos lá, nós vamos ter aí os climas litorâneos, que são aqueles climas mais úmidos, certo? Que eles têm aí justamente a presença de mais chuvas, justamente tanto pela questão de serem mais baixos, quanto mais baixo, certo? Mais próximo do nível do mar, mais chance de chuva vai ter. Quanto mais alto o terreno for, certo? O relevo ali daquela região for, menos chuva vai ter naquele clima, certo? Menos chuva vai ter naquela região. Vamos ter aí o clima tropical, que ele é um clima predominante no país, no nosso Brasil. Ele é um clima de maioria quente, sem muita umidade, certo? Semi-úmido, no caso, e com estações específicas de chuva, geralmente ali no verão e no inverno ali tem um período mais de seca, tá certo? Temos também ainda o clima semiárido, que acontece aqui no nosso Nordeste, tá certo? No nosso sertão aqui nordestino. Ele é um clima mais quente, próximo ali do árido, daquela questão mais seca, certo? As chuvas, elas não são algo regular, elas são mal distribuídas. Algumas regiões têm mais chuva e outras menos chuvas. E ainda temos aí o clima subtropical, que ele abrange ali as porções de território brasileiro ao sul do Trópico de Capricórnio. Ele predomina aí, no caso, chuvas mais abundantes, principalmente no verão. No inverno ali há um predomínio de chuvas frontais, beleza? Apesar das chuvas ter chuvas ao longo do ano todo, a maioria se concentra no verão. Tá tranquilo? Então aí quando eu falar de clima, você vai lembrar sobre isso aqui que eu falei. Que é justamente, vou colocar até aqui, ó. Que é justamente o registro dos tempos atmosféricos em uma região, certo? E tem alguns fatores que vão influenciar. São eles: a massa de ar, certo? As massas de ar que ocorrem ali naquela região. A questão das zonas de iluminação, seja tropical, seja temperada ou polar. Temos aí também a questão do relevo, se for um relevo mais de planície, justamente um clima mais quente, mais chuvoso. Se for um relevo de planalto, é ali justamente um relevo onde tende a ser mais frio, com menos chuva, certo? E é claro, aí vamos ter climas específicos nas regiões do nosso país, tá certo? Como aqui eu falei para vocês. Beleza. E por último aí nós temos a questão das vegetações, né? No nosso país, as vegetações, eles vão depender muito também desses outros fatores que eu acabei de falar. A questão do relevo, a questão da hidrografia, a questão do próprio clima vai influenciar no tipo de vegetação que a gente vai encontrar. No nosso Brasil a gente vai ter a floresta amazônica, a floresta atlântica, que geralmente acontece aí no litoral brasileiro, tá certo? A questão da caatinga, que está mais presente aí no Nordeste, é uma vegetação mais seca, mais resistente ao calor, a esse clima mais semiárido, ok? A gente vai ter aí a mata da araucária. Vamos ter aí o cerrado, que é justamente uma vegetação de planície, tá certo? É uma vegetação aí que a gente encontra lá perto dos pampas, os pampas gaúchos, esse Pantanal. Vamos ter aí os campos também, tá certo? Então, esse aqui seria basicamente as informações que a gente pode fazer de revisão assim, bem básica mesmo, com relação à questão da vegetação. Eu vou deixar um material aí para vocês, certo? Quem está vendo aí pelo YouTube, eu vou deixar depois o link para que vocês possam acessar. Mas quem está vendo pelo grupo do WhatsApp vai poder assistir aí esse vídeo e ler o material que eu vou colocar aí complementar. Dê uma lidazinha, anote os pontos principais. Se por acaso faltou informação aqui no vídeo, você pode aproveitar esse material complementar para deixar mais presente aí o seu texto, certo? As suas informações com relação a essa revisãozinha aqui, beleza? Não deixe de registrar aí no seu diário de bordo. Se está vendo aí pelo YouTube esse canal, não esqueça aí de se inscrever nesse canal, clicar lá no gostei. Se possível, compartilhar ali com o seu coleguinha, tá certo? Deixar algum comentário aqui para que a gente possa melhorar os vídeos e
Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!